E aí, olha só, eu tava vendo, tem uma passagem de Lucas que ele conta uma história, né, muito interessante, que diz o seguinte, ó: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, basicamente, nessa história, né, tá falando sobre uma viúva que coloca, cara, 2 moedinhas, né, e comparando com outras pessoas que colocaram muito dinheiro, muito patrimônio, muita riqueza, e aí Jesus chega e diz que, na verdade, ela deu muito mais do que eles, né, porque ela deu tudo que ela tinha. E aí, quando a gente olha para isso daqui já era uma dúvida, né, porque, então, quando a gente pega as pessoas que me fizeram esse tipo de crítica, bom, então quero ver se dá tudo que você tem, né, como você acha que, falando de dinheiro, a gente deveria interpretar isso e relacionar isso com ganhar dinheiro? Excelente pergunta. Olha bem, aqui a gente vai pegar um outro espectro. Eu vou dar esse outro espectro e vou entrar direto na sua pergunta. O espectro é o seguinte: Jesus condenou também os que dá, então não basta ser rico e dar. Porque até pela ilustração que eu fiz do Mar Morto e Mar da Galileia, eu falei, não, tudo bem, então se eu for rico e der, eu já estou bem com Deus, não estou acumulando riqueza para mim mesmo. Não é dar de qualquer jeito. Não é aquele rico assim que ele é milionário e tudo, aí ele dá um cheque para caridade todo ano lá, o pessoal liga, dá um cheque lá, manda, dá um cheque, ele acha que tá bem. Não é isso. Você tem que dar com amor e com atenção. E não é só há 4 grandes riquezas que nós temos. Isso é bíblico, tá? 4 grandes riquezas. Tempo, o templo, que é o nosso corpo, são 4 T's. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se essas 4 coisas você tem que dar para Deus, seu semelhante: tempo, templo, talento e tesouros. O meu tempo, o meu corpo, os meus dons e o que eu tenho. Mas como é que eu vou doar para o meu semelhante tudo? Vamos pegar agora a história daquela mulher. As mulheres, quando se casavam nos tempos bíblicos, elas ganhavam um dote do pai. Porque lembra, era uma sociedade patriarcal, a mulher não tinha tanto emprego fora, igual a gente tem hoje, com a mulher. A situação de uma mãe hoje, sem marido, que ela sustenta 4 filhos trabalhando fora, não era uma realidade naquele tempo. Uma mãe de 4 filhos sem marido, ela ia mendigar, ou ser morta, ou prostituída, qualquer coisa. Você está entendendo? Então, os pais davam para a filha um pouco de dinheiro, que era uma espécie de herança dela. Se o marido for para uma guerra, morrer, acontecer qualquer coisa, ela pega aquele dinheiro e ela consegue procurar a casa de um parente, um socorro. Esse dinheiro é dela. Você entendeu? É um salvo-conduto. É aquele negócio ali. Tanto é que a gente vê o caso de uma história de uma mulher que tinha 10 moedinhas. 2 moedinhas, Jesus contar, tinha 2 moedas, ela perdeu uma moeda e varreu a casa toda até achar a moeda. Desesperada, quando ela achou a moeda, ela foi comemorar com as amigas. Porque essa mulher era o dote dela. Essa moeda, perdão, era o dote dela. Essa mulher do templo, que doou tudo o que ela tinha, ela doou as moedas do dote dela. Agora, num primeiro momento, essa explicação parece coincidir com a literalização que fizeram. Então, ela deu tudo. Calma. Ela queria doar alguma coisa no templo. E por que ela deu aquelas moedas? Para começo de conversa, no templo só aceitavam moedas de prata. O lepton, que é essa moeda que você falou, Prutar, era uma moeda de cobre desse tamanhozinho, que a gente consegue comprar moedas originais dessa aqui em Jerusalém por 20, 30 dólares. Original. De tanto que não valia nada. Imagina uma moeda de 2.000 anos você pagar 30 dólares. Porque é original. Porque era uma moeda realmente que ela não tinha, era um centavo. Mas ela doou por quê? Os muçulmanos e judeus têm uma coisa muito interessante, que é a peregrinação a Meca e os judeus a Jerusalém. Então eles vinham e tinham que dar uma oferta a Deus. E ela tinha que dar alguma oferta, ela não tinha o que dar. O que ela tinha naquele momento eram aquelas moedas. Ela deu de coração. Numa situação de aflição, ela deu tudo o que ela possuía. Tá certo? Mas para ver que ela gastou dinheiro. Tá certo? Mas ela veio e cumpriu com o papel dela. O que essa mulher representa? Em situações de extremidade, você tem que dar tudo literalmente. Então vou dar um exemplo para você que vai até já antecipando um pouquinho explicar por que a igreja cristã primitiva, eles davam tudo ali. Tudo. Imagina hoje a situação de Kiev. Eu tenho que trazer isso aqui porque todo mundo está comentando o ataque da Rússia lá, a Ucrânia. Em Kiev, se nós estivéssemos agora em Kiev, não dá para ficar guardando dinheiro em banco, tá certo? Em Kiev agora, se eu tenho 5 carros na minha garagem, porque eu sou eu vou dar um carro para cada um fugir. Pega o carro aí, Thiago, põe sua família, leva o carro. Tem gasolina, leva o carro. Se você vai devolver o carro, não vai,
Então não faz diferença. Não faz diferença, porque estamos numa situação de guerra. Os cristãos estavam numa situação de perseguição, de extremidade. Não tinha tempo ali. Mas a prova maior que a situação era regional em Jerusalém é que cristãos de outros lugares que não estavam sendo perseguidos mandavam ofertas para ajudar os cristãos de Jerusalém. Então era a situação dos cristãos de Jerusalém que estavam sendo perseguidos. Paulo de Tarso foi um que estava perseguindo os cristãos. Então, numa situação de extremidade, aí sim, vou pegar tudo que eu tenho, vou rapar o meu dinheiro e vou começar